Olá, amigos da Luta Democrática, sejam muito bem-vindos ao canal. Vamos a mais um vídeo. Vamos falar hoje de 5 razões para você não votar em Bolsonaro, ou ao menos você refletir se vale a pena votar neste atual presidente. Eu escolhi aqui 5 razões que eu entendo, que eu escolhi entre muitas razões, né? Eu escolhi essas 5. Você pode mandar aqui para o canal a sua razão. Se eu esqueci alguma, deixei de fora alguma que você entenda que não poderia ficar de fora dessa lista. Mande aqui para o canal que eu vou fazer uma seleção e poderei até fazer um vídeo se tiver a interação aqui com vocês. A primeira razão que eu acho que o presidente da República não poderia jamais ter propagação de fake news. O presidente propaga fake news, desinformação, ele traz desinformação inclusive acerca do coronavírus. Não é muito raro ele ter vídeos retirados das plataformas. Se você fizer uma pesquisa na internet, você vai ver Congresso em Foco. Bolsonaro mente e distorce informações pelo menos 15 vezes em discurso na ONU. Então, se você jogar na internet, você vai ver que as fake news estão como arma política utilizada pelo presidente Jair Bolsonaro, distorcendo fatos e ganhando votos com essas distorções. Qual é o problema da fake news? O problema da fake news é que ela apresenta um fato com aparente verdade e esse fato é distorcido para convencer você a votar naquele candidato ou convencer você a fazer alguma ação. Nós tivemos uma fake news no Brasil que uma pessoa foi assassinada, foi linchada, uma senhora, com a fake news de que ela faria magia negra com crianças, que ela estava fazendo magia negra. E o pessoal um grupo achou a descrição dessa mulher e essa mulher parecida e lincharam a mulher. Foi a primeira fake news, uma das primeiras fake news do Brasil, com um resultado bárbaro e que não serviu de exemplo para que a gente tomasse cuidado quando recebesse informações, principalmente de parentes, de pessoas que a gente confia. A gente recebe aquela informação e acha que, porque veio de uma pessoa que a gente confia, aquela informação é verdadeira. Nós temos que checar sempre e não compartilhar sem ter certeza. Vamos para a próxima razão que eu acho que a gente não deve votar em Bolsonaro. A segunda razão é o discurso de ódio. Um candidato que se apresenta com discurso de ódio não deve ser aceito na população, porque já existem diversos problemas para a gente resolver. E a gente lutar um contra o outro, a gente não luta contra os problemas, além de que a nossa Constituição ela prescreve que o governante, que os agentes públicos e os cidadãos devem zelar pela paz, devem zelar pelos direitos humanos, pela cooperação para o progresso da humanidade, para o progresso do nosso país, do nosso bairro, da nossa rua. Nós temos que cooperar, unir esforços, e um candidato que fala discurso de ódio, ele já está se colocando contra a Constituição. Por isso nós devemos ter cuidado com esses candidatos que dizem que vai dar tiro na cabeça dos bandidos. Nós não podemos executar um bandido, nós temos que julgar, condenar e prender. E assim nós temos uma sociedade civilizada, onde o direito ele está acima da barbárie. Vamos para a terceira razão que eu não votaria jamais no presidente por conta dessa terceira razão. É a atuação na pandemia. A atuação na pandemia, o presidente foi eleito como a pior gestão da pandemia. Estudos apontam que Bolsonaro tem a pior gestão na pandemia na América Latina e também no mundo. Estudo australiano elabora ranking global com 98 países de acordo com a resposta que deram à crise de Covid-19. A Nova Zelândia lidera o ranking. Nenhum país do mundo lidou de forma tão ruim com a pandemia do novo coronavírus como o Brasil.
Segundo o estudo publicado nesta quinta-feira, 28 de janeiro, por um instituto australiano, o Instituto Lowy, baseado em Sydney, abordou a resposta à crise em 98 países com base em 6 critérios: mortes confirmadas, casos confirmados, casos por cada milhão de habitantes, mortes por milhão de habitantes, casos em proporção à testagem, testes por cada 1.000 habitantes. Dentro desses critérios, o Instituto colocou a Nova Zelândia como o país que deu a melhor resposta à Covid-19, com fechamento de fronteiras, lockdowns pontuais e um estrito programa de testagem por parte do governo da social-democrata Jacinda Ardern. Então, o Brasil ficou colocado como o pior no mundo, né? Entre esses 98 países, o Brasil ficou em último lugar. Então, nós precisamos dar uma resposta a esse governo, que ele não respeitou a saúde, não respeitou a vida das pessoas num momento crucial, onde precisaríamos ter essas ações aqui, que foi exemplo para o mundo que a Nova Zelândia deu, e que o presidente até hoje continua contrariando isso aqui. Ele fica contra o lockdown, Então nós temos que ter cuidado com nossos governantes, não só o presidente, deputados, senadores que nós colocamos lá, porque o Congresso também está se omitindo em fazer valer o que a Constituição manda, que é cuidar da saúde das pessoas, a inviolabilidade da vida. O direito à vida tem que ser inviolável por todos nós, do cidadão ao presidente. Um cidadão comum ao presidente não pode violar o seu direito à vida. Quando ele deliberadamente age de forma a não preservar a sua vida, ele está agindo contra a Constituição, contra o seu direito à vida, contra o seu direito à saúde. Então, por este motivo, eu não votaria jamais, não vou votar jamais nesse presidente, e eu gostaria que você refletisse. Tem diversos candidatos aí que a gente pode pesquisar, mas esse presidente é o único candidato que não respeita a Constituição e não respeita abertamente. Então, na atuação da pandemia, ele ficou entre o último dos países, dos 98 países pesquisados por esse instituto australiano. Vamos para o quarto ponto que eu não votaria, para você refletir as razões, a quarta razão para não se votar no presidente Jair Bolsonaro. A quarta razão é a omissão na crise do Amazonas. Todos nós sabemos que tem pesquisas que apontam que o presidente agiu para se atingir uma imunidade de rebanho por contaminação. E isso foi feito no Amazonas. Todo mundo circulando, pegando o vírus. Só que aconteceu um fato, que o vírus mudou, ficou mais transmissível, e aí sobrecarregou os hospitais. E a imunidade de rebanho, que o governo defendeu, ficou comprovada que não é possível. Mas o presidente apostou nessa tese. E Manaus, Amazonas, mostrou que o presidente estava errado, que o vírus ele não atinge essa imunidade de rebanho nas pessoas. Ele, pelo contrário, ele muda, ele tem uma capacidade de mutação muito grande. Mudou, o vírus ficou mais transmissível, muitas pessoas morreram e se lotou os hospitais muito rapidamente e ficou faltando oxigênio. O que foi que o governo fez em vez de levar oxigênio? Ele levou cloroquina. Muitas pessoas morreram sem oxigênio, não morreram do vírus, morreram porque não havia um insumo que é do hospital, um insumo de oxigênio terapêutico. Faltou. Pessoas ficaram doando oxigênio, artistas, e os próprios parentes ficaram comprando oxigênio, porque senão muito mais a catástrofe, a barbárie seria muito maior. E a Venezuela ofereceu oxigênio que o Brasil ficou protelando, não mandou um avião para buscar. Então, uma coisa absurda que aconteceu em Manaus. O Ministério da Saúde mandou cloroquina, ficou distribuindo kits, criou um aplicativo Tratikov, que era para as pessoas se automedicarem. Qualquer pessoa podia colocar lá os sintomas e o aplicativo dizia a quantidade de cloroquina e outros remédios lá do kit Covid, que já está comprovado e já estava comprovado que não havia
que sempre foi que havia testes, mas não havia comprovação científica, e depois ficou comprovado que não tinha nenhuma, que não tem nenhuma eficácia e, pelo contrário, causa mortes. Teve casos de pessoas que usaram inalação de cloroquina e que morreram. Então, o presidente insistiu. Depois, com a pressão muito grande da sociedade, ele começou a levar oxigênio. Levou oxigênio, mas aí já no Amazonas todo morreram 51 pessoas asfixiadas sem oxigênio. Então, por esta razão, por esta omissão e por essa ação deliberada de não atender a população do Amazonas e de Manaus, ele entrou aqui nessa quarta razão de não votar nesse presidente, que será provavelmente julgado por esse fato, será julgado na esfera penal, não apenas o impeachment, mas na esfera penal por este fato. E é um fato relevante que a gente não pode deixar passar. Esse descuido, essa falta de zelo com o cidadão, com o brasileiro, com nós brasileiros, num momento tão difícil que nós estamos passando. Vamos para a quinta razão de não votar nesse presidente. Esse presidente já deveria ter saído do cargo, na minha opinião. A quinta razão é o ataque à democracia. O ataque à democracia não é apenas colocar tanques nas ruas, como ele tem ameaçado dar um golpe de Estado, mas ele não se limita apenas a querer tanques nas ruas. Bolsonaro ele entendeu que não é apenas com tanques nas ruas que se ataca a democracia. Se ataca a democracia destruindo a Constituição. Se você não obedece à Constituição, você, de certa forma, está mandando um sinal para a sociedade de que a Constituição não é eficaz. Se a população não acredita na Constituição, fica muito fácil destruir os direitos humanos, violar os direitos humanos, fica fácil não cumprir os comandos da Constituição de respeito à dignidade humana, de respeito à vida, à saúde. Fica muito mais fácil se a população não defende a Constituição, desacredita das instituições, como o Congresso Nacional, que não coloca os pedidos de impeachment. Quando ele ataca a imprensa, quando ele ataca os princípios, os fundamentos constitucionais de respeito aos adversários, de tolerância, a convivência harmônica entre os poderes, quando ele ataca os poderes da República, ele está violando o artigo 2º da Constituição, que são 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. Quando ele ataca o poder legislativo, querendo fechar o Congresso Nacional, ele está destruindo a Constituição. Quando ele ataca da mesma forma o poder, o Supremo Tribunal, o Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, ele está destruindo a Constituição. Cada dia ele ataca, quando ele xinga um ministro do Supremo Tribunal Federal de imbecil, então ele diz assim: eu não tenho a ver com a Constituição, eu não respeito a Constituição, que ele, quando tomou posse, jurou respeitar. E as pessoas vão vendo o exemplo. Quando ele sai em aglomeração sem máscara, quando ele tira uma máscara de uma criança, ele está passando a mensagem que ele não respeita tanto a Constituição como as leis do país em respeito às crianças. Nós temos uma legislação, que é a legislação, o Estatuto da Criança, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que protege a criança com prioridade absoluta. A criança é o que tem na legislação pátria a maior proteção do direito. Então, ele não faz isso à toa, ele sabe disso. Ele não é tapado, como o pessoal fala, que fica chamando ele de nomes pejorativos. Ele sabe o que está fazendo. Ele está violando intencionalmente os alicerces constitucionais. A criança é a pessoa física que tem mais proteção do direito. Se ele chega numa praça pública, numa aglomeração, num evento da pandemia mundial, que inclusive crianças também estão morrendo pelo coronavírus, a proporção é muito menor, graças a Deus, não era para morrer nenhuma, mas a proporção é menor do que os adultos. Mas mesmo assim existe um risco para as crianças. Ele chega e tira uma máscara de uma criança e manda uma outra criança, anterior já tinha mandado uma criança tirar a máscara, uma criança de 10 anos, e essa criança menor ainda, ele próprio colocou a criança no braço e retirou a máscara.
ele está violando o artigo 227 da Constituição e o Estatuto da Criança e Adolescente, que obedece esse comando constitucional, que ainda amplifica, trazendo diversas ações coordenadas da esfera de saúde, diversas ações coordenadas do Estado em proteção à criança. Que a criança tem que ter a proteção integral do Estado. A proteção integral, temos o Conselho Tutelar, temos diversas ações, temos implicações para quem desrespeitar a criança, né? E ele faz isso e nada acontece. Então ele está destruindo a democracia e as instituições sabem, agora as instituições estão omissas até o momento. O artigo 227 ele fala assim: é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem com absoluta prioridade o direito à vida. Então ele está violando o direito à vida quando ele tira uma máscara de uma criança, o direito à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Colocá-los a salvo de qualquer desses perigos, dessas violações. Ele entra aqui nesse artigo 227 e por esta razão o Congresso deveria ter colocado o pedido de impeachment naquele dia, porque ali está o maior atentado à democracia. Quando você não respeita uma criança, você está dizendo: olha, eu não respeito a Constituição, eu não respeito nada. A pessoa física que tem mais proteção no direito é uma criança. Tanto que um policial ele tem que ter todo um cuidado na hora de for prender um menor, né? Até o direito penal assegura aos jovens um tratamento digno. Imagine uma criança pequena, uma pessoa tirar uma máscara, um presidente da República tirar uma máscara. Eu estou colocando esse exemplo porque no direito a criança que deve ter o maior respeito das autoridades, dos cidadãos, e ele mina as instituições por dentro. Então espero que vocês tenham gostado dessas 5 razões aqui de não votar neste presidente. Essas razões já deveriam ter o levado ao impeachment, mas ao que me parece não há vontade política, porque o impeachment ele tem duas vertentes, a política e a jurídica. Na esfera jurídica, só por essas razões aqui, essas 5 razões, vocês já perceberam que tem de sobra, né? Tem razões aqui que não entraram, que eu não coloquei aqui para o vídeo não ficar muito longo. Cabe à esfera política a implicação das responsabilidades do presidente, que tem violado a democracia e tem violado os direitos à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana. Um forte abraço, até o próximo vídeo.